Sempre fico olhando, tanto faz essa mesa aqui, assim, se ela tiver no novo ou no usado, mas se ela tiver no lugar certo, se o entorno estiver muito correto, tá tudo bem. Tanto faz se é novo ou usado. Então, eu acho que isso tem a ver com a maneira como a gente vive as coisas que estão em volta da gente. Então, um tapete, ele pode ser horroroso, mas ele num lugar lindo, ele vai estar lindo. Então, a capacidade de colocar no lugar certo é muito superior a se é uma coisa nova ou usada, se é um brechó ou se não é. Olha, antes do episódio começar, eu tenho uma dica ótima para quem quer empreender. Afinal, eu fico sempre batendo aqui nessa tecla de quanto é importante você conversar com a sua audiência para que seu negócio possa crescer. E essa, então, é uma ótima oportunidade para você começar a usar a Nuvem Shop, que, para você que não conhece, é uma plataforma super fácil de usar para você montar a sua loja de uma maneira simples e profissional. Com a Nuvem Shopping, você consegue ter um site organizado com todos os seus produtos à mostra e várias opções de pagamento e tipos de envio. E o melhor de tudo isso é que você deixa para trás todas aquelas opções meio desagradáveis de preço por inbox e sujeito à disponibilidade. Hoje em dia, a praticidade é super importante e uma loja virtual bem montada entrega isso. Então acesse o link aqui na descrição para você conseguir montar essa tua loja com 30 dias gratuitos. Mostre ao mundo do que você é capaz e crie sua loja na Nuvem Shop. Bem-vindos a mais um Divan de CNPJ. Eu tô com a Ana Lu hoje aqui, do Enjoei, que eu conheço há uns 10 anos, né? A gente tava tentando calcular aqui o tempo do meu contato com o Enjoei. Deve fazer mais ou menos uns 10 anos. E a Ana Lu começou o Enjoei. Eu quero entender da onde que começou essa história, porque eu travei contato com o Enjoei quando ele ficava numa casinha, né? Porque eu vendi minhas roupas, eu gostava de vestir, que virou até uma polêmica, depois a gente vai falar sobre isso. Gostava de me vestir assim com personagenzinhos, então eu tinha o cowboy, nossa, era 30 anos, né? Ainda tem roupa lá, Facundo? Tenho, você sabe que tem hora, você não para de vender, nova né? lojinha. A mina não para de vender, por isso que ela tem uma empresa que hoje tem um valuation superior à Bi, né? Então, por isso mesmo que a Ana vai me contar essa história. A gente tava falando aqui fora, que eu tô interessado em saber, muita gente vem pra cá, e esse território que você conseguiu navegar com maestria, ele é cheio de armadilhas, né? A gente fala muito de… as pessoas, elas querem montar os seus negócios e querem empreender já pensando no IPO, que é uma coisa dificílima, dolorida. Eu participei, assim, não foi perto, mas eu vi alguns IPOs acontecerem à minha volta. E você não sai sem, né, carregar umas cicatrizes para sempre, né? Hoje em dia, você tem que dar… você tem uma responsabilidade muito maior do que se a empresa fosse unicamente tua, né? Uhum. E uma coisa que eu admiro muito na tua trajetória, Ana… Então, aí da casinha pro IPO, eu meio que me perdi, assim, o contato. O que aconteceu? Eles abriram IPO 1 bi, 2 bi, 3 bi, sei lá qual é o valuation da empresa hoje. Mas foi muito bonito eu ter visto, assim. Ela é muito ligada com a história da minha família, né? Eu tava te comentando que a Vanessa Rosan, ela é entusiasta do Enjoei, tem várias lojas. E como eu tava falando ali fora, minha admiração por ti é que você conseguiu antecipar várias coisas do mundo dos negócios. Eu vou tirar o óculos, porque senão ele fica embaçando, eu vou ficando envergonhado, e aí ele vai embaçando. E você conseguiu antecipar várias coisas do mundo dos negócios, né? Você conseguiu… Eu me lembro que bem no comecinho, você logo se deu conta de que você tinha que fazer a tua marca, fundamentando na marca também e nas redes de pessoas que eram legais e que tinham… muita aproximação com a marca que você queria criar. O Enjoei começou como um blog, né? Se não muito me engano, ele começou como um blog. Ele tem um nome incrível, né? Um nome curto que fala rápido do que é, né? Ele fala sobre sustentabilidade sem falar de sustentabilidade. É ESG sem ser necessariamente ESG na narrativa. Fala de moda circular, que virou, assim, o assunto pós-pandemia, né? Todos os grandes grupos estão montando marcas de moda circular. Você viu também o mercado ficar saturado de empresas, né, que estão falando de moda circular. E você foi a primeira que começou a montar essa história há 10 anos, né? Quanto tempo tem o Enjoei? Começou em 2009. 2009, ou seja, 13 anos 13 já. anos. É muita coisa que você conseguiu antecipar. Porque o brechó, ele… Antes do Enjoei, ele era visto como aquela coisa que as pessoas iam recorrer quando elas não tinham grana. Você precisava ser muito cool para usar roupa de brechó, né?
Porque sempre tinha aquela coisa da energia. Não, e é um lugar, aqui no Brasil especialmente, né? O brechó não é um lugar… Raríssimos são os que são muito legais. Então ele não é um lugar onde você queira ir pra passar um tempo, pra você se divertir, pra você ver uma coisa ou outra. Ele é um lugar não aprazível ao vivo, né? E eu acho que a tecnologia fez com que o usado fosse… O que você faz nos seus negócios? Você encontra um lugar que você já tá vendo que ele é incrível e as pessoas não viram que ele é incrível, você muda o contexto e aquilo passa a ser incrível. E empresta uma narrativa, né? Isso. Pra isso. Então… Tanto faz, eu sempre fico olhando, tanto faz essa mesa aqui, assim, se ela tiver no novo ou no usado, mas se ela tiver no lugar certo, se o entorno estiver muito correto, tá tudo bem. Tanto faz se é novo ou usado. Então, eu acho que isso tem a ver com a maneira como a gente vive as coisas que estão em volta da gente. Então, um tapete, ele pode ser horroroso, mas ele num lugar lindo, ele vai estar lindo. Então, a capacidade de colocar no lugar certo é muito superior a se é uma coisa nova ou usada, se é um brechó ou se não é. E eu acho que essa foi, o grande diferencial desde o blog. Então, o blog vinha com história. Eu queria, na verdade, muito antes do Enjoei começar, eu acho que talvez faça sentido para esse podcast, é que eu trabalhei muitos anos em empresa, mais de 10 anos em corporação. Eu também, antes de ser empreendedor, eu trabalhei em grandes multinacionais. E isso é uma escola, né? De como não fazer. Ou de entender quem é você ali, né? Porque, no fim das contas, eu acho que eu aprendi muito com todas essas empresas. Muito, muito, muito. Mas, no fim das contas, a incapacidade de adequação, naquele contexto, é que faz assim, eu vou precisar explodir. Eu vou precisar ir além disso aqui, porque aqui eu tô preso. Faz sentido isso que eu tô dizendo? Faz. Eu, por exemplo, uma coisa que eu tenho desde pequeno, eu não conseguia respeitar a autoridade muito burra, sabe? Aquela autoridade pela autoridade. Eu acho que todo empreendedor, ele tem esse traço de… Se eu não fizer direito… Eu respeito muito a autoridade, mas desde que ela seja acompanhada, desde que ela faça sentido. A liderança, melhor dizendo. Agora, a autoridade pela autoridade, eu nunca consegui. Eu não conseguiria sobreviver numa corte. E eu não consegui sobreviver numa corporação porque nem todas as pessoas que estavam no comando… Elas estavam no comando porque elas eram muito boas na execução daquela visão ou muito boas para formatar o produto. Tinha muito de política, né? A gente sabe quanto tempo se perde de política dentro das corporações. E aí eu resolvi montar meu próprio caminho por isso, por inadequação. Quando você chega muito perto desse movimento, desse jogo político e você não tá, de alguma forma, concordando com o tempo que vai naquilo ali, parece que você começa a ficar fora do pulso, do compasso. E aí só te resta fazer outra coisa. E eu acho que isso desde muito pequena. Eu sempre fui comerciante, estava aqui brincando. Já vamos fazer essa próxima hora. Eu tenho certeza que você não estava brincando. Eu sempre gostei muito de vender. Eu adoro. Então eu gosto de muita coisa. E, enfim, em dado momento, já muito… Onde que começa isso, Ana? Desculpa te interromper. Então, eu acho que começa desde muito pequena. Quantos anos você tinha? Eu queria entender, assim… Pra gente chegar no lugar do Enjoei, da empresa que fez o IPO e tudo mais, eu queria entender, de onde você veio, o que você estudou, quais são as suas primeiras relações com o empreendedorismo? Eu, por exemplo, vendia, sei lá, eu era tão safado que minha mãe uma vez me pegou num ponto de ônibus pedindo grana. Olha que eu tenho vergonha disso. Zé, eu já vendi muita coisa no sinal, em frente à escola, porque tinha gincana na escola. Sei. Então tinha sempre… E eu sou competitiva, te falei aqui. Então a minha equipe precisava ganhar. E ter dinheiro para essa equipe ganhar, para fazer coisas, para dar os corres melhores corridos, a gente tinha que levantar recursos. A gente vendia muita coisa no sinal. E aí as pessoas na escola diziam para minha mãe… Sinal é farol, né, aqui em São Paulo. E diziam pra minha mãe, cuidado com essa menina, que ela só não te vende porque ela não quer. Porque realmente eu adorava vender e eu não tinha nenhum problema em vender. Ó, você gosta disso, eu te vendo. Custa tanto, ainda vou te cobrar. Não vou ter problema nenhum em te cobrar. Porque as pessoas têm muita dificuldade em cobrar, né? Eu quero vender brigadeiro. Aí a pessoa pega o brigadeiro, mas ela não te paga. Porque acontece isso, quando você vende as coisas assim. Eu vou te pagar, não te paga. Aí fica aquela situação meio constrangedora. E eu acho que faz parte de você falar, oi, o brigadeiro. É R$4, pode me dar. Então, eu não tinha esse filtro. Comecei a fazer estágio na faculdade, estudei publicidade e propaganda, e logo no primeiro período eu comecei a fazer estágio.
E aí, então, era isso. Eu estudava e trabalhava desde o primeiro período. Nunca fui a uma chopada, nunca tive naquele ambiente pra me divertir. Nossa, eu tô me reconhecendo tanto em você, meu. Eu não conseguia, eu não tinha. Eu trabalhava em 3 empregos. Isso, já saía, já tava ali, ó. Tô atrasada. A sensação de que a vida tá signo que você andando. Peixes. Ah, tá. Mas o meu aquário me salva. Aí, muito bem. Aí eu dava esses meus corres aí todos e começava a trabalhar. E começava a produzir meu dinheirinho ali. Que pra mim era autonomia, na verdade. Então, se eu conseguisse ter o meu income, independente de qualquer pessoa, pai, mãe, whatever, pra mim era muita autonomia, que pra mim é muito importante. Então, eu lembro como se fosse hoje, eu trabalhava num e-commerce, e aí eu eu queria ir pra Europa fazer mochilão, fazer aquelas coisas nas férias. O dinheiro do estágio não ia dar, eu precisava levantar recurso. Peguei um monte de roupa minha, levei pro banheiro do estágio e vendi em um dia mais do que eu ganhava no mês inteiro do estágio. Mentira. Isso, ó, anos 2000. E aí, o que eu vivi naquele dia? Que é um tabu. Nossa, vender roupa, tabu. Ao mesmo tempo que a mulherada ficou louca e elas… eu vou trazer também. Então eu criei um mini mercado ali naquele… Eu testei o mínimo produto viável ao vivo naquele contexto de e-commerce. Mas aí, enfim, a vida andou. Eu fui trabalhar em milhares de outros lugares. E em dado momento que eu já estava muito cansada, eu lembro que eu estava querendo fazer uma coisa nova. Porque eu acho que tem essa coisa da criação. Você quer criar, você quer explodir aquilo que você está fazendo. E um dia eu olhei meu armário, estava uma completa desordem. Você sempre foi muito consumidora, assim? Você foi consumista? Não, mas eu tinha assim? duas portas de armário. E se você não tem fluxo, ou seja, você só entra com coisas, você não tinha o que fazer com aquilo. Eu não sabia onde era o brechó mais próximo da minha casa. Eu não sabia o que fazer com aquilo. Só tinha uma opção: tirar e dar. E até hoje eu digo isso. Tem coisas que você tira e doa, mas tem muita coisa que você nem tira e nem doa e não usa. Então você fica lá olhando para aquelas coisas… E aquilo vai pesando a tua existência, pra essas né? coisas é que tem o enjoei. Porque o que você vai tirar pra doar, você vai continuar tirando pra doar. É pras coisas que você fica com aquela relação meio assim. Mas isso aqui, vamos ser franco, eu não vou usar. Ai, mas eu paguei tão caro. Mas não sei o que dizer lá. E vamos ser franco, tem alguém que vai dar o valor que eu não tô tendo pra… Sim, não tô dando pra isso hoje. Que isso. eu acho que é nesse lugar que você acaba colocando as coisas no enjoei, assim. É muito legal, mas… tem um valor que vai muito além do valor. Tem um valor afetivo. E eu espero que alguém ame essa peça como um dia eu amei. Mas eu acho que tem uma relação que é exatamente isso. Pô, se eu vou ter trabalho de tirar a foto e botar lá, é porque você gosta daquela coisa. Exatamente. Porque se você não gostasse, você dava um outro destino pra ela. E é muito doido, porque quando eu vendi minhas roupas no Enjoei, eu criei uma relação com a pessoa que tava recebendo. Eu me lembro que eu tinha comprado uma jaqueta, assim, que era uma réplica da jaqueta que o Brad Pitt tinha usado no… Fight Club. Que um dos dublês, porque eu tinha essas coisas, eu começava… o eBay tinha muito dessa coisa de você comprar… Eu gostava de comprar roupa da Hang Ten, da OP, as marcas que eu não podia consumir quando eu era criança. Quando eu comecei a fazer dinheiro por causa do Vegas, eu entrava no eBay e comprava. E era muito difícil comprar, porque você tinha as medidas, aí eu ficava com fita métrica pra ver se a roupa ia caber em mim, não. Chegava e não cabia. E eu me lembro que tinha essa jaqueta específica, que eu tinha me apaixonado tanto pela jaqueta, que eu comprei 2 de tamanhos diferentes. Porque era um dublê que tinha trabalhado no Fight Club. Uma jaqueta linda que o Brad Pitt tinha usado, que também é um gato. Aí eu botei a roupa no Enjoei, só que eu não sabia muito bem o preço. Vocês me ajudaram a calcular o preço e tudo mais. E você acredita que o cara que comprou aquela jaqueta… até hoje eu falo com ele no Instagram… Essas relações são muito legais. Isso é uma coisa que a gente não consegue explicar. Porque, no fim das contas, é isso. Existe uma conexão. Se você tá gostando daquilo que eu também gostei, você já tem alguma coisa que já parte de um lugar comum. Ou seja, não é que eu tinha lá um quarto inteiro de vestido. Eu tinha 2 portas, mas a administração… eu não tinha o que fazer. Então, um dia eu abri a porta, comecei a jogar tudo no chão da sala. Eu falei, tia, vê aí se tem enjoei.com.br. Porque a gente veio do e-commerce. Tanto eu quanto ele, a gente se criou no e-commerce. Quando estava começando isso no Brasil. Então, é importante também dizer que isso não vem de… A gente aprendeu a fazer isso de uma forma muito profissional antes de querer fazer ele. Não é que eu nunca tinha vivido isso. Nunca tinha comercializado nada online. Não, eu já tinha 10 anos de e-commerce. E ele também, desenvolvendo produto e tal. Aí jogamos no… O que ele faz? Produto, assim. Produto… Hoje em dia… Você diz código? Não…
o que ele fez em todos os outros e-commerce que a gente trabalhou era o próprio site, assim, que na época era site, mas hoje quando a gente fala em produto, a gente fala em app, a plataforma em si. Uhum. Então, o domínio estava disponível para nossa surpresa. E de onde que veio o Enjoei? Então eu falei, tia, vê se tem enjoei.com.br. Foi assim, vê se tem o domínio, porque a gente tinha esse hábito de comprar domínio. Era muito bom. Você não comprava domínio? Comprei. Nossa, eu tinha muitos Eu tinha aquela esperança que eu ia vender pra América Online o domínio por 10 vezes o valor dele. Mas eu cheguei a comprar alguns. A gente comprava porque a gente ficava ali, né, na internet. Ideias, isso. né? Que você, vai que um dia sai. Isso. Exatamente. E aí, a gente jurava que nem fosse ter, porque em 2009, já os domínios muito fáceis, assim, já tinham todo… E tava lá em enjoei.com.br. Compramos. E aí foi um blog, que era nem era um mínimo produto viável. Acho que a sacada ali foi, vamos deixar que outras pessoas também participem, porque se for só eu vendendo minhas coisas, desinteressante. Se outras pessoas puderem participar, interessante. Fizemos isso no sábado, no domingo estava no ar, e aí eu falei, não, eu quero escrever as histórias desses produtos, deixa eu escrever. Então o Enjoei tem uma relação com texto, com história, com o humano, que eu acho muito rica, muito legal. Eu acho que talvez por aí as pessoas se apaixonem, se apeguem ao negócio. Então começou dessa forma. A gente ficou uma semana sem dormir porque era tanta gente a mandar coisa, pra nossa surpresa. E tudo querendo vender. Tinha SEO naquela época? Não tinha rede social… 2009 não. Não tinha. Tinha um começo de Facebook ali. Mas muito… Tinha o Twitter que tava acabando de acabar. Porque lembra do auge do Twitter? Sim. Então, o Twitter ele teve uma barrigada, Ele né? deu uma barrigada, foi bem nesse momento. Então, nessa época, as pessoas estavam se falando muito por MSN. Olha que… Eu tô me sentindo uma senhora. elas se falavam por MSN, dava aquela tremida quando a pessoa não te respondia. Você podia dar um shake na cara dela. Eu lembro de eu fazendo a propaganda do Enjoei, que era mandando enjoei.com.br por MSN, copiando e colando pra turma. E aí, deu uma esprada no Twitter, mas a grande… rede social do Enjoei nesse iniciozinho foi Twitter. Quando a gente começa a virar empresa em 2012, aí já era um Facebook que tudo que a gente colocava no Facebook tinha 100% de alcance. Lembra daquelas páginas? Chapolin Sincero, Gina Indelicada. Assim. Tudo que se criava ali naquele momento ainda tinha muito alcance. Então, a gente surfou a última onda do alcance grátis, orgânico no Facebook. Então, foi assim. E você começou a fazer relação com algumas páginas que você via que estavam estouradas? Não muito. Você comprava espaço de publicidade Olha o que estava acontecendo nessa época. Os criadores de conteúdo, nessa época, eram os criadores de conteúdo de texto. Então, partia-se do princípio que as pessoas liam o que estava escrito. Olha como o tempo da internet vai mudando. Então, as pessoas liam. Disso, veio o Instagram só com foto. Só com foto. Foto e legenda, foto e legenda. E, em paralelo, o YouTube bombando com uma turma nova, que era outra turma, nova, que sabia editar, muito mais nova, que fazia vlog diário. Era uma outra pegada de conteúdo. Essa turma do texto não soube migrar. E eles ficavam, não, mas eu não… Como eu vou me… Tipo, eu não sou desse lugar. Porque eram gerações diferentes. Nesse momento, o Enjoei, ele fez uma coisa que eu, hoje vendo no tempo, foi muito esperto, que era a gente tinha uma produção de conteúdo de vídeo. E a gente ia para essa turma que era do texto e produzia material em vídeo. Coisa que eles não sabiam produzir. Então a gente ia na sua casa, a gente ia na casa de todo mundo, produzia vídeo com vocês que não sabiam fazer vídeo e entregava o vídeo. Aquilo era um presente tanto para quem estava produzindo, quanto para aquela audiência que queria ver. E aí depois vieram os vídeos com telefone celular e a turma… Então, em 10 anos de internet, a maneira como a gente usa a internet mudou muito. E hoje o TikTok tá mudando de novo. Então, você viver… O Enjoei é um produto digital. Ele tem que saber… Então, essa é uma brincadeira nossa, que eu fico… Gente, eu tô com 40 anos, eu tô velha. Eu preciso saber qual é o próximo. E eu vivo no TikTok querendo entender o que tá acontecendo, que linguagem é essa. Porque são públicos totalmente distintos. Mas o que pulsa é esse lugar, é de lá que o Enjoei é. Mas assim, na medida em que… Eu tenho aqui algumas perguntas pra te fazer. Só para tentar me relacionar com a rede social que está acontecendo agora no momento. Por exemplo, a gente sabe a relação TikTok, Shein, como que as coisas são ultra rapidamente. Uma tendência no TikTok, 2 semanas depois está ali no ponto de venda. Como que você consegue, esse imediatismo do que está acontecendo no TikTok, como que você consegue entender que ele pode ser útil para o Enjoei? Quando você tem ciclos que são distintos de produto. Eu não tô entendendo como produto, eu tô entendendo como… Comunicação? Como comunicação. Como que as pessoas estão vivendo. De que maneira… Quanto tempo de atenção elas têm para qualquer coisa. Onde que você se informa? Onde que você se
se nutre? O que você… Eu tava brincando aqui com você quando a gente se encontrou num corredor, que uma coisa, e eu falei agora há pouco, que você conseguiu, por exemplo, eu falei que você antecipou ESG, sustentabilidade, rede, mas você também antecipou curadoria, que é uma coisa muito importante nos dias de hoje. E você é uma pessoa de pessoas, né? Você é uma pessoa que eu percebo que você tem uma rede de amigos e os seus amigos são legais e você tá sempre sabendo, sempre interessada em cultura. Você tem as pessoas certas estão… As pessoas certas, não tô querendo dizer do ponto de vista da classe, mas aquelas pessoas que são formadoras de cultura, que de alguma forma são influenciadoras antes da gente ter essa palavra como uma definição, né, do desejo do que as pessoas querem ser hoje. Você já tinha isso no Enjoei no começo. Você chegou, mais uma vez, eu me lembro que quem é que tava… A Jana fazia coisa com o Enjoei, a Camila Frender. Muita gente legal. A Vanessa, que são pessoas que são muito relevantes, assim. E é muito engraçado, porque tem um nível de curadoria que não é o nível dos milhões, né, das dezenas de milhões, mas são pessoas que são consolidadas num nicho, têm um engajamento muito alto. Hoje falando em números de Instagram, enfim. Mas naquela época elas tinham uma rede muito forte em torno. Eram pessoas legais, engraçadas, divertidas, com personalidade. São ainda. Como que você fazia? Eram suas amigas? Você ia chamando as pessoas que estavam mais próximas de você? Como que você chegou? Como que você fazia esse recorte? Quais eram as primeiras pessoas que você teve que… O que você procurava nessas primeiras pessoas que… Quando você estava montando uma marca, que era uma marca que falava sobre estilos de vida de outras pessoas, que o Enjoei é essa interface, né? Você não vai ter acesso a uma roupa, você vai ter acesso a um mundo. Isso. A um micromundo. Isso. Né? Tô falando… E as pessoas querem consumir o outro também, né? É um pedaço do outro. Dá pra você consumir através das coisas dele, isso é muito legal. Então, no início, é muito… Então, teve muito essa… Tem muito desde o momento do que a gente decide que vai colocar alguma coisa no ar. Então, a curadoria, até pouquíssimos anos atrás, tudo que entrava no Enjoei tinha gente olhando pra ver o que ia entrar. Então, não era só das pessoas, era das coisas também que iam pro ar. Para as pessoas, eu não conhecia absolutamente nenhuma delas. Não? Nenhuma delas. Mas como que você convencia todo mundo? Mas foi uma estratégia mesmo que eu acho que foi muito… quase punk. Porque, em tese, se eu tivesse nascido agora, em 2022, qualquer pessoa que quisesse fazer uma empresa de sucesso ia falar, não, contrata logo a fulana de tal. Que ela é ótima, ela é a maior. E eu lembro que isso era até uma piada nossa, que era… Uma parte do negócio falava, contrata fulano. E eu falava, de forma nenhuma. Não vai contratar fulano, mas em hipótese alguma. Porque se contratasse fulana, eu matava todo o resto. Que era muito legal. Que isso trazia um valor para a marca absurdo. Então, escolher as pessoas certas, que eu entendia como muito importante, que era quem estava formando a opinião das pessoas mais legais, que para mim eram importantes para o Enjoei naquele momento. Era estratégico. E sim, tinha que ser muito criterioso, porque se eu trouxesse a pessoa errada, eu podia matar todo o ecossistema de pessoas que eu estava entendendo que eram muito pulsantes para o que era interessante mesmo, de fato. Para quem não conhece muito o Enjoei, quando a gente tá falando de curadoria, não é que todo mundo podia abrir uma loja no Enjoei. Todo mundo, o tempo inteiro. Só que vocês faziam uma curadoria de pessoas que vocês abraçavam, que vocês construíam conteúdo e que vocês traziam para dentro com uma loja especial, fechada, né, com comunicação e com divulgação, para que as pessoas que admirassem essas pessoas também olhassem para os seus próprios armários e falassem, o que eu posso vender que tá aqui parado, né? Mas em paralelo a isso, eu ia fisicamente pegar a roupa na casa de todo mundo. Eu sei, eu me lembro, você foi na minha. A Lu foi na minha, a gente se encontrou aqui, e aqui na… Quanto tempo que eu não te vejo? A gente já tinha se visto? Ela falou, eu fui na tua casa, seu idiota. Eu fui pegar a roupa numa casa bonita. Mas o tema é que, enquanto a gente tava ali escolhendo pessoas que pudessem falar pela marca, porque é exatamente isso. Se eu fosse uma Unilever, a Unilever também tem uma pesquisa que ela contrata para saber quais são as celebridades que melhor se comunicam o que ela quer comunicar. Eu acho que do ponto de vista… Isso eu trouxe da minha faculdade. Alguma intuição ali eu tinha de quem eram bons formadores de marca pro Enjoei, para essa personalidade que eu queria levar pro Enjoei.
E isso foi trabalhado com muita calma, com muita paciência. Porque você não faz isso também de uma hora para outra. Porque muitas marcas que vão trabalhar influenciadores digital, hoje em dia elas chegam e falam, me dá 50. E pegam a mesma mensagem e dão para 50 pessoas. Eu tava falando isso com a Thay. Não é assim que se faz. Não é assim que se faz. Então, se faz com calma, com cuidado. E consistência. Com muita consistência. Então, acho que isso… Se eu tinha briga dentro da própria empresa, porque a força era que fizesse mais rápido e com mais gente, etc. Quando eu digo que eu era punk, era que não, vai fazer com calma, porque vai fazer certo e vai fazer no tempo. E, enfim, enquanto a gente fazia isso, eu e Tia, a gente saía do trabalho, passava em rota, pegando coisa na casa de todo mundo, porque eu também fazia parceria com várias assessoras de estilo, que elas iam na casa das pessoas, tiravam tudo, a gente passava a pegar, eu fazia romaneio. Então, romaneio, sugeria preço, mandava para as pessoas. Mas eu fiz isso, não foi pouco, não, foram anos fazendo isso. E isso ensina muito pra gente do produto, do que o usuário quer, do que ele precisa. Mas o trabalho, você talvez compreenda o que eu quero dizer, ele é físico. O empreendedorismo, ele sobrepõe um movimento corporal para você ter força para fazer aquilo. Então, é muito comum hoje em dia… Esse tema do empreendedorismo, ele tá muito atual agora. Quando a gente começou, a gente devia ser Nem tinha nome. Não tinha nome. Eu lembro quando eu estudei entrepreneurship na faculdade, a gente mal sabia falar isso há 20 anos atrás. E hoje em dia virou um tema. As pessoas já querem ser isso. Mas eu acho importante dizer que para ser isso, o esforço, ele tem que vir ele tem que transbordar. Você não… eu quero ser isso. A gente não deu pra ser outra coisa. Exatamente. Não deu pra… Eu tentei ser outra coisa. Eu não aconselho a ninguém, sinceramente. É eu sempre verdade. falo isso Vocês pras estão pessoas. ouvindo, por favor, vocês tenham juízo. Pensem duas vezes. Porque eu falo pras pessoas, imagina só a quantidade de energia que você tem que articular. E quando eu tô falando de energia, não é energia telúrica, metafísica. É energia, como você tava falando, física. De mobilizar, de falar. Porque a gente fala o tempo inteiro. É muito doido, porque a gente tem uma visão dentro da nossa cabeça. E as palavras transferem essa visão para outras pessoas que compram a tua narrativa e que te ajudam com a energia delas a estruturar esse negócio. Só que quem é o fundador, o empreendedor primeiro, quantas vezes, eu chuto que dezenas de milhares de vezes, você fez um pitch do Enjoei para que as pessoas entendessem, porque não era fácil de compreender no começo. Pra todo mundo. Pra todo mundo, pra qualquer pessoa que queira ter uma lojinha, Gui, depois você sair daqui, você vai ter sua lojinha. Exatamente. Eu faço isso o tempo inteiro. E falando porque, e assim, você tá falando sobre um mundo, né? Você tá articulando sobre uma coisa que tá na tua cabeça que faz todo sentido por 1000 razões. Só que as razões são tuas, não são as razões das outras pessoas. E você tem que vender esse mundo pra eles. Mas eu acho que no nosso caso, em específico, ou seja, lá no Enjoei, hoje você chega, tem o produto, tá mais fácil entender. Não, hoje tá fácil, né? Tá mais fácil entender. Mas desde quando era um blog, as pessoas queriam participar. Tem isso. E quando tá cuidado, quando tem um sentimento também de que é muito bem feito, que é feito com muito carinho, que as pessoas acolhem. Então, em tudo que você bota a mão e entrega um bar novo, lindo, maravilhoso, não tem como não ser acolhido. Então, a turma vai entrando com você. O foda, sabe o que é? Que é uma coisa que você conseguiu fazer. Você tava falando de entregar o bar novo. Porque mesmo quando o bar tá novo, ele não tá pronto. E aí você tem que continuar dando energia pra refinar, pra ouvir, Eu me dispersei em 25 lugares diferentes. Então, acontecia isso muito. E eu já ouvi essa crítica que faz todo sentido. Quando você se afasta, eu ouvi isso várias vezes de pessoas, clientes, amigos. Quando você vai embora e vai cuidar do seu próximo filho, aquele fica abandonado às traças e ele morre. Ele definha por falta da energia vital que você deixou de empregar nele. Tem uma energia mesmo. É bem doido o negócio. Ontem eu tava lá fazendo upload e vendendo coisa. E hoje eu tenho um monte de coisa pra dizer. E eu já vou no produto e eu falo, mas cadê tal coisa? O que você faz hoje dentro do Enjoei? Tudo. Não, eu tenho. Não, óbvio não. Porque hoje em dia a gente já rodou até uma consultoria de governança. Então a minha governança tá muito certinha. Eu cuido fundamentalmente da área de operação, ou seja… Olha que louco, né? Eu estudei publicidade, hoje em dia eu tô com todo o time de operações, que a gente brinca que é a grande área de operações, que imagina, logística no Brasil. A operação de atendimento, toda a questão de people, de time, RH, cultura da companhia. Então, isso tá comigo. Tem alguns outros temas que no financeiro eu olho, mas toda a questão de produto, desenvolvimento de produto, growth, isso fica com o Thier. Então, é bem separado o que é de cada um, mas tem os fóruns em que todo mundo conversa. Mas o ponto de estar perto do produto o Enjoei é para todo mundo.
O enjoei é teu. Às vezes é da Amanda, muito mais do que meu, porque ela tá com a loja dela bombando e ela vai ter vários issues com a plataforma que ela quer dizer. Então ele já nasce público. Então eu tento, além da executiva que trabalha na empresa, eu também sou usuária do Enjoei, tanto no Enjoei C2C quanto no Enjoei Pro, que é o serviço que faz tudo para todo mundo. Tem que usar, você tem que estar lá sentindo o produto, porque ele fala com você de volta. Sim, então, sim. eu tenho a felicidade de não ser 25 bares distintos, mas você conseguir usar a sua energia no melhor lugar o tempo inteiro sem se distanciar dele, porque eu poderia simplesmente não usar mais o produto. É uma noia, né, Ana Lu? Não é uma obsessão, é uma obsessão. Por isso que eu tô falando, é uma paranoia diária, assim. É. Eu fico entrando nas redes sociais pra ficar vendo o que estão falando do produto, eu entro em DM. Quando eu recebo alguma crítica, porque a gente faz merda, né? A gente erra, Muito. especialmente quando explode a escala, aquilo me dói, assim, no âmago. Eu fico machucado, aí eu provo alguma coisa. Aconteceu isso comigo no domingo, preciso te confessar. Eu fui comer no Bar dos Arcos, eu falei, não tá legal. Não vale o que eu tô cobrando. Tá errado. Aí eu mandei um e-mail dramático, assim, violinos pra minha chefe, falando, olha, tá assim, tá assado, porque aquilo ali me machucou mesmo. A ponto de me estragar uma parte do domingo, eu não sei se eu tô... Mas assim, eu sou meu produto, eu sou aquilo que eu vendo. Isso. Quem gosta de vender tem essa coisa de ter orgulho. Você só vende se você acredita. Sim. Né? Você não vai conseguir vender aquela coisa, aquilo que você não respeita, que você não acredita. E você não vende, e tem essa coisa das pessoas falarem, eu tenho vergonha de vender. Você só tem vergonha de vender quando você não acredita. Porque o que eu quero vender é te fazer com que o cliente não compre um produto pior por um preço maior. Ele precisa do que eu tô vendendo. Se ele tá procurando uma solução e eu tenho essa solução, eu tenho certeza que eu tenho a melhor solução para ele. Eu não quero que ele seja um incauto que caia na lábia de um produto inferior, o que vai lhe dar. Então eu tô fazendo. Você precisa de mim. É uma troca. Eu gosto de servir por isso, porque eu acho que eu posso te ajudar de verdade. Então isso machuca, cara. Imagina o tamanho da tua paranoia. Você e o Tchê hoje, vocês têm áreas separadas. Vocês também são casados, né? Com 2 crianças, 3 e 6, você tava me contando. Isso. Como que essa... Eu não sei se eu tô entrando no território... Não, pode entrar, então. Num território Chama muito... de van, né? De CNPJ. Como essa... Porque, Eu cara... faço terapia desde muito jovem. E eu acho que se eu não fizesse… E não falto, tá? Você tá me falando disso. Eu não falto. Eu acho que se eu não fizesse, eu não teria conseguido. Verdadeiramente. E eu tento ir falando pras pessoas ao meu redor. Gente, terapia, tá? Tem que fazer. Porque a gente não dá conta. Realmente, é um comportamento obsessivo. A gente gosta muito dessas empresas, mas muito. Que é um negócio assim que não… É parte tua, né? É uma parte não, de você. Você não consegue nem explicar. Exato. Quando você… Então, você faz com muito amor. Então tem muito sentimento. Não é simplesmente uma coisa assim… A gente tava falando disso antes. Tem gente que faz empresa pra vender empresa. Ai, que ótimo. Vendeu, tchau. Próximo. Mas quando você faz com muita intenção, com muito carinho, com muito amor, você bota tudo de você lá. E eu acho que ter ajuda pra você conseguir administrar… Porque eu também amo o Tchê. É meu marido. Então… E casamento, mesmo se eu não tivesse uma empresa com ele, já seria difícil. Então você tem que cuidar disso. E ter a dimensão de que você tem que cuidar, eu acho que é uma esperteza. Então a gente tem que cuidar. Oi, gente, eu vou interromper o episódio do YouTube aqui, porque senão ele vai ficar muito longo. Mas se você quiser continuar ouvindo o episódio, vá para sua plataforma de áudio favorita, porque eu vou continuar por lá. Muito obrigado.